dia das eleições para os corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra está cada vez mais próximo. E numa altura em que ambos os candidatos se desdobram em campanha, apresentando os pontos fortes das suas listas, ainda há muitos estudantes que ainda não decidiram que lista irão seguir. Hoje estamos à conversa com João Carvalho, aluno da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que nos irá explicar de que forma pretende chegar aos estudantes e quais os pilares da sua candidatura. João, muito boa noite. Desde já obrigado por ter aceito o nosso convite para ser esta entrevista. Eu começava por perguntar, o que é que mudou desde a tua candidatura o ano passado? Bom, nós fundamentalmente afirmamos o mesmo guia de ação que no ano passado trouxemos também para estas eleições aos corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra. Trata-se fundamentalmente de uma lista que pretende reivindicar um maior financiamento para o ensino superior. Isto porque os problemas que afetam hoje os estudantes do ensino superior e o ensino superior de maneira geral são graves e perante a inação de sucessivas direções gerais, nós entendemos que é oportuno apresentar uma candidatura que se ofereça como uma verdadeira alternativa na defesa destes direitos e na exigência de um maior financiamento para o ensino superior. Isso também foi muito presente no ano passado e é isso que hoje estamos aqui também para afirmar e fazer valer. E como é que esperas chegar aos estudantes? Quais são os meios que estás a pensar usar durante a campanha para chegar aos estudantes, para passar a tua mensagem? Bom, de facto, a comunicação é um dos pilares centrais sobre os quais assenta esta candidatura. Entendemos que uma direção-geral da Associação Académica de Coimbra tem fundamentalmente de saber estar ao lado dos estudantes. Ao lado dos estudantes significa saber quais são os seus problemas. Significa saber que uma comunicação constante tem de ser desenvolvida por forma a que efetivamente se possa levar a cabo soluções que visem resolver esses mesmos problemas. É isso, no fundo, que nós já fazemos todos os dias enquanto movimento de estudantes ativo e preocupado em cada uma das faculdades, com as questões políticas que, evidentemente, neste momento se colocam no ensino superior e com as questões políticas que diretamente afetam a vida de milhares de estudantes que integram a Associação Académica de Coimbra. E entendemos que a Direção-Geral é um novo patamar para continuar o trabalho que já temos vindo a desenvolver. E é claro que ele, sendo a Direção-Geral, nos proporciona novos meios para efetuarmos esse contacto e essa comunicação direta com os estudantes e com os núcleos de estudantes eleitos, e é fundamentalmente isso que pretendemos fazer. Eu recordo na apresentação da lista, tu falaste que a DG tem um grande poder de mobilização. Sim. O que é que pensas que pode ser feito para mudar, visto que, na tua opinião, a DG não tem usado o seu poder de mobilização no seu todo? O que é que pensas que poderia ser feito para mudar e que consequências é que isso poderia ter? Claro. Bom, tu tocaste dois pontos importantes. Um é aquele que diz respeito, de facto, à capacidade mobilizadora que uma Direção-Geral tem. Isto é, os meios e os instrumentos de que uma Direção-Geral dispõe são, de facto, um patamar de mobilização muito superior àqueles que um grupo de estudantes isoladamente pode fazer. E tocaste outra questão importante, que é o facto de que, na nossa opinião, as sucessivas direções-gerais que a Associação Académica tem vindo a representar não têm sido capazes de exercer no seu potencial essa mobilização. Até porque aquilo que nós assistimos com a última Direção-Geral e com outras anteriores é que há uma política muito inativa e, portanto, muito pouco participativa e que envolve muito pouco os estudantes. O que nós, enquanto Direção-Geral, faríamos de diferente seria, de facto, aproveitar esse potencial. E isso significa mobilizar e apelar aos estudantes para participarem nas Assembleias Magnas, atempadamente, indo até às faculdades, falando com os estudantes e, no fundo, consciencializar esses mesmos estudantes para os problemas que existem e mobilizá-los em torno de um núcleo concreto, de uma solução concreta que pode ser feita e que tem de ser levada a cabo. E isso implica, claro, uma mobilização e uma informação, como eu dizia há pouco, mas também uma apresentação de alternativas que visem a resolução desses problemas através da ação direta.
Mas falas em ação direta, mas também é preciso ter em atenção o outro lado da moeda, que é precisamente o envolvimento dos estudantes. Sim. Nós temos visto nos últimos anos uma elevadíssima taxa de abstenção nas eleições. Achas que há algum desinteresse por parte dos estudantes na vida académica, no que se passa, e achas que isso é um fator que depois possa catapultar e entrar num ciclo vicioso de não há estudantes, pois não há mobilização e a DG não pode fazer muito mais porque não tem precisamente estudantes do seu lado e que se mobilizem nas diversas ações. Pensas também poderá ser esse um bocado o problema, a falta de interesse por parte dos alunos? Bom, uma coisa é clara, é que, de facto, o grau de envolvimento atual dos estudantes em ações e em debates, em diálogos de cariz político, não é aquele que se desejaria. Mas isso, a responsabilidade por esse fator deve-se, na nossa opinião, fundamentalmente a duas coisas que estão, no fundo, também interligadas. Uma é a desresponsabilização das direções-gerais, das passadas direções-gerais, face a essa sua responsabilidade, que é de envolver os estudantes nas ações que a Direção-Geral tem de realizar. E, portanto, esse diálogo, essa aproximação, no nosso entender, não tem vindo a ser feita. E esse é um primeiro ponto. O segundo é que, de facto, o grau de envolvimento pode não ser tão elevado quanto gostaríamos, porque há, de facto, um conjunto de situações e de problemas que afetam hoje o ensino superior que estrangulam os estudantes, que lhes retiram o tempo necessário à participação ativa na vida política, mas também na vida cultural ou na vida desportiva da Associação Académica de Coimbra. Bom, poderíamos falar do processo de Bolonha, por exemplo, que veio compactar os cursos de 4 anos em 3 anos. Poderíamos falar do valor das propinas, que neste momento servem também como um ultimato quase aos estudantes para que terminem a licenciatura ou os mestrados no devido prazo e que, portanto, se foca exclusivamente em determinados aspectos da sua vida académica e excluam outros, como a intervenção política, a intervenção cultural e a intervenção desportiva. E, portanto, estes dois fatores são aqueles que nós consideramos os que têm mais peso nesta questão. Agora, é claro que uma direção-geral que falavas aliás num ciclo vicioso, uma direção-geral que seja interventiva, que mobilize os estudantes, que os faça participar nas suas ações, é também uma direção-geral que vai necessariamente promover a ação direta na resolução deste segundo conjunto de problemas que também retira os estudantes da sua vida política. E, portanto, há aqui de facto um ciclo que é o de que, se uma direção-geral for se aproximar dos estudantes e for combativa na resolução dos seus problemas, então também vai obter do outro lado da moeda. Acabamos por inverter o ciclo e ter um ciclo vicioso, neste caso, mais positivo. Exatamente. Agora uma pergunta, já noutro âmbito. Há quanto tempo é que estás a preparar esta candidatura? É uma coisa que começou desde o ano passado? Como é que tem sido este processo de preparação desta candidatura? Bom, enfim, nós entendemos que, em primeiro lugar, esta candidatura surge desse movimento de estudantes, que nós denominamos Até Quando. Aliás, é um mote que serve para dar voz a imensos problemas e situações concretas, e esta candidatura aos corpos regentes surge desse movimento. E surge porquê? Porque entendemos, como disse há pouco, que a Direção-Geral e os corpos regentes da Associação Académica de Coimbra constituem um novo patamar para potencializar a ação que nós fazemos já diariamente e cotidianamente ao lado dos estudantes, na defesa dos seus interesses. Portanto, aquilo que nós fazemos nas faculdades, uma Direção-Geral poderá fazer a uma escala muito maior e poderá obter resultados muito mais favoráveis. Portanto, respondendo à pergunta, esta é uma candidatura que, ao surgir desse movimento, enfim, é preparada há imenso tempo, porque é tão antiga quanto, no limite, é tão antiga quanto o próprio movimento. Exatamente. E ele já emerge desde há muito tempo. E quais foram os critérios que usaste para escolher a tua equipa? Bom, as pessoas que integram o nosso movimento fazem parte também desta candidatura aos corpos regentes da Associação Académica de Coimbra. O facto de eu estar aqui não significa que haja qualquer valorização hierárquica na própria candidatura. Neste caso, és o representante da Sim, neste caso da lista. É necessário que haja alguém a dar uma voz Exatamente. e uma cara, e portanto é isso que me compete aqui, porque de facto esta candidatura não poderia sobreviver sem todos aqueles que nela participam diariamente. Uma última questão.
Outro ponto em que te focaste muito durante a tua apresentação foi precisamente no processo de tornar a Universidade de Coimbra numa fundação. Já se mostrou por algumas vezes que há benefícios nesse processo, mas tens apresentado muito mais desvantagens. Podias explicar um bocado como é que... Primeiro, como funciona esse processo e como é que poderia prejudicar essencialmente os alunos, que é o que está em causa. Claro, ainda bem que tocas nesse ponto, porque é de facto um ponto fundamental também na nossa candidatura. Nós sublinhámos isso, como disseste, na apresentação, isto é, sublinhámos a nossa postura, desde logo, combativa relativamente a qualquer passagem da Universidade à Fundação, porque entendemos que ela traz um conjunto de problemas, ou que, se o quisermos dizer de outra forma, ela potencializa imenso os problemas que já existem. Desde logo porque a passagem a uma fundação representa realmente uma desresponsabilização do Estado relativamente às universidades e às instituições de ensino superior de maneira geral. É que a universidade a ser fundação teria de garantir 50% dos seus fundos autónomos, o que significa que a universidade idealmente teria ao seu dispor ferramentas de captação de fundos que iriam incidir sobre os estudantes e as suas famílias. Seja através do aumento das propinas, seja através da criação de taxas ou do aumento de emolumentos, há um conjunto de meios para captar esse financiamento que iriam desresponsabilizar o Estado e que iriam, por contrapartida, responsabilizar os estudantes e as suas famílias. Depois, é claro que há também o outro lado da moeda, que é a diminuição de custos. E a diminuição de custos, como exemplo da diminuição de custos, podemos apontar a redução do número de professores ou de funcionários que a lógica do modelo fundacional proporciona. E depois há, claro, a questão da criação de um Conselho de Curadores que viria a homologar todas as decisões tomadas pelo Conselho Geral. Ora, sabemos que neste momento a participação dos estudantes nos órgãos da universidade já é muito diminuta, quer dizer, entre tantas entidades externas e entre tantos representantes no Conselho Geral, os estudantes têm de facto uma participação muito reduzida. E entendemos que a passagem a um processo de fundação com a criação desse Conselho de Curadores só viria potencializar esta falta de democracia que existe hoje, efetivamente, nas instituições de ensino superior. Agora, o que nós não compreendemos é que, perante estas desvantagens todas que aqui estamos a enunciar, e que parece que, em parte, a Direção-Geral atual compartilha, só não compreendemos, dizia eu, como é que se pode tomar uma postura tão passiva relativamente a este assunto que é de tamanha importância. E, portanto, é um fator também que nos distingue, sabes? É que, de facto, nós pretendemos tomar uma postura ativa relativamente a estes problemas e prometemos, com certeza, levar à ação direta, à luta, à consciencialização e à mobilização estas questões concretas, ao contrário do que tem vindo a ser feito. E algo que te focaste muito é precisamente a proximidade com os estudantes, um contacto mais direto com eles. Falaste nos problemas que podem vir para os alunos, o aumento de propinas, por exemplo, emolumentos, etc. Foste sempre um elemento muito participativo nas Assembleias Magnas, precisamente para estas medidas. No entanto, nunca se viu grande aprovação por parte da Direção-Geral ou da Assembleia Magna em geral, já que as moções são votadas para a Assembleia Geral. Achas que... Voltamos novamente àquela questão. Se houvesse um maior envolvimento dos alunos, será que essas moções seriam passadas para a frente, seriam aprovadas? Bom, eu posso dar o exemplo da última Assembleia Magna, que de facto nós apresentámos uma moção para a realização de uma ação de protesto contra a iminente passagem da Universidade à Fundação. Ora, no resultado da votação, viu-se que, de facto, os votos da atual Direção-Geral foram decisivos para que a moção fosse chumbada. E, de facto, isto demonstra que existe e existiu, mesmo dentro da própria Assembleia Magna, um equilíbrio e que os estudantes estavam determinados a mostrar o seu descontentamento com esta situação e que estavam determinados, de facto, a levar até outro patamar esta discussão, mas que a Direção-Geral, enfim, vetou esta decisão, os seus votos foram, de facto, determinantes, e esta é uma postura
que nós não entendemos. Nós não entendemos como é que se pode ser tão passivo frente a um assunto que eles mesmos dizem com o qual concordam e compartilham da nossa opinião. Agora, nós posso dizer que realizámos na mesma essa ação, que foi bem sucedida, que de facto pudemos compartilhar com alguns colegas esta informação, que pudemos transmitir estas nossas opiniões e isso prova de facto que nós estamos aqui, como estaremos nesta campanha eleitoral e como estaremos sempre ao lado dos estudantes na defesa dos seus interesses. Muito bem. João, muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu mais uma vez. Agradeço à TVAC pelo convite. Claro. E já agora, desejo boa sorte para a campanha e para o próprio ato eleitoral no dia 29. Muito obrigado. Termina assim a entrevista a João Carvalho, presidente da Lista A, até quando? Nos próximos dias teremos também a entrevista a Alexandre Amado, presidente da Lista C, A Tua Causa. Até lá, continua a seguir a cobertura eleitoral na TVAC, Rádio Universidade de Coimbra e Jornal Universitário A Cabra. Não percas também a emissão especial da Noite Eleitoral, dia 29, a partir das 23 horas, em direto da TVAC. Até à próxima.